Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz. Vai ser este dos métodos de Deus. O ponto de partida desse estudo tem a ver com algumas pessoas que se sentem ou que se veem frustradas com Deus. A base dessa frustração tem a ver com pessoas que esperavam certas ações de Deus, esperavam certas, digamos assim, atitudes de Deus, mas ao verem que Deus de alguma forma não lhes correspondeu de maneira favorável, se sentem frustradas com Deus. E esse sentimento de frustração ocorre especialmente naquelas pessoas que até têm uma vida de oração. Oram, oram e algumas vezes dão a impressão, sentem como se Deus não as estivesse ouvindo, não estivesse realmente atento aos seus clamores. Assim, vem essa expectativa, esse sentimento angustiante de que Deus lhe frustrou, de que Deus não lhe correspondeu às expectativas. Na Escritura, que vai ser o nosso objeto de estudo hoje, nós temos o caso de Naamã, que era um poderoso general, um homem de guerra, por cujas habilidades o seu senhor, rei da Síria, tinha tido muitas vitórias. Naamã, porém, sofria de lepra. E ele, ao saber que na terra de Israel havia alguém com poder suficiente para curá-lo desse mal, vai, forma uma comitiva, vai ao encontro do profeta. No entanto, quando, ao aproximar-se da casa do profeta, este lhe manda o seu servo apenas ordenar-lhe que ele mergulhasse 7 vezes no Jordão. A decepção de Naamã é expressa quando ele diz: pensava que ele viria ter comigo, que faria uma série de rituais, uma série de movimentos religiosos, e que a partir disso, a partir dessa intervenção puramente física, o seu Deus lhe respondesse e me curasse da minha lepra. E diz o texto que ele se volta e vai indignado, dá as costas para o profeta e se volta e vai embora, bem frustrado mesmo. No entanto, é preciso entender que Deus, o Deus da Escritura, ele tem os seus próprios métodos para agir. Ele tem a sua própria maneira. Ele não age de qualquer forma, ele sempre vai agir da maneira como lhe convém e como lhe agrada. Ele não age porque certas pessoas querem que ele age desta ou daquela forma. Na perspectiva teológica de muitas igrejas modernas, Deus está submisso aos caprichos do homem. Deus sempre faz aquilo que o homem espera. Daí versículos como todas as coisas cooperam para o bem dos que amam Deus, muitas vezes na prática significa que Deus sempre faz o melhor daqueles que o buscam. No entanto, a minha ideia hoje à noite é mostrar que isso não é verdade. Que Deus nunca abre mão da sua vontade, da sua soberania, dos seus próprios métodos, ao lidar com os problemas, tanto de um modo geral do homem, mas como especificamente do seu povo. O texto que vamos tomar por base para o nosso estudo hoje é esse de 2 Reis, capítulo 5, versos 10 a 14, que narra exatamente esse encontro do general Naamã com o profeta Eliseu. E a partir desse texto e dessa temática, eu quero responder a 3 questões gerais. A primeira, quais são as características dos métodos de Deus? Como podemos descrevê-los? Quais são os seus aspectos? A segunda, com quais propósitos Deus emprega seus métodos? O que Deus objetiva ao agir como ele costuma agir? E a terceira questão é: o que torna os métodos de Deus eficazes? Deus jamais falha. E o que faz com que ele seja sempre infalível em sua ação? Então são essas 3 questões que quero responder
hoje à noite. Obviamente que não há como nos aprofundarmos demasiadamente em cada um desses tópicos. Vou me limitar apenas ao texto que já mencionei. Vamos então iniciar com o primeiro ponto, que é a natureza dos métodos de Deus, onde nós vamos ver a seguinte questão: como são os métodos de Deus? Quais as suas principais características? Eu quero iniciar com alguns aspectos negativos. É sempre interessante começarmos descrevendo aquilo que uma determinada coisa não é. O aspecto negativo pode nos ajudar muito também a entendermos o que aquilo que é objeto do estudo é. Então, vamos iniciar com esses aspectos negativos. Primeira coisa que posso dizer é que os métodos de Deus nem sempre são compreensíveis. Nem sempre. A réplica de Naamã, conforme o verso 12 do nosso texto, após ouvir a ordem do profeta Eliseu de que se banhasse no rio Jordão, a réplica desse homem é: não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Essa é a réplica. Em outras palavras, ele está perguntando por que Deus escolheu o rio Jordão, um rio lamacento. Por que Deus escolheu tal rio, ao invés de ter escolhido rios de outras regiões, de outros lugares, que eram bem melhores do que ele? Por que essa escolha de Deus? Isso aqui deixa muito claro que esse homem ainda não tinha entendido muito bem, e há um ponto que eu vou explicar mais adiante, de que a ação de Deus não tem necessariamente a ver com coisas físicas, com circunstâncias físicas. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas isso aqui ilustra muito bem como a perspectiva humana, às vezes, vê a ação de Deus de maneira muito limitada. E aí é por isso mesmo que os métodos de Deus, quando Deus age, eles aparentemente nem sempre são compreensíveis. Nem sempre são compreensíveis. A perspectiva desse homem limitou demasiadamente o agir de Deus. Lembrem-se de que a ordem de Eliseu para que Naamã mergulhasse no Rio Jordão, Eliseu como profeta, obviamente tal ordem tinha vindo do próprio Senhor. Era assim que Deus agiria com Naamã. E a pergunta de Naamã é exatamente essa: por que Deus escolheu isso? Uma pergunta que poderia ser amplificada quando perguntamos, por exemplo, por que Deus ou Cristo escolheu homens incultos, homens simples, pescadores, para que fossem seus principais discípulos e apóstolos? Por que o próprio Deus escolheu a Israel? Tantas outras nações muito mais poderosas, por que Deus escolheu especificamente a Israel? Por que Deus escolheu Abraão? Abraão, quando ao deixar a terra de seus pais e ir em direção da terra prometida, que o Senhor lhe disse que lhe daria, ele encontra-se no caminho com um homem chamado Melquisedeque. E Melquisedeque já era rei e já era sacerdote do Deus Altíssimo, o que provavelmente era um homem que já conhecia o Senhor bem antes de Abraão. Ele não era apenas servo do Senhor, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O autor aos Hebreus vai mencionar esse homem em sua epístola como sendo aquele a partir de cujo sacerdócio se explica o sacerdócio do próprio Cristo. Jesus é sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Mas por que Deus, tendo esse plano de fazer uma grande nação, não escolheu Melquisedeque, escolheu Abraão? Deus, quando age, nem sempre fica muito evidente porque ele está agindo como está agindo. Nem sempre é óbvio, mas não necessariamente tem a ver com Deus.
tem a ver com a nossa percepção de seus métodos. Um segundo aspecto negativo dos métodos de Deus é que eles nem sempre satisfazem as expectativas. E aí foi exatamente o verso que eu expliquei há pouco. Naamã, porém muito se indignou e foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. O texto diz que ele se indignou e se foi. O que ele esperava que acontecesse, não aconteceu. Algo parecido em Lucas, capítulo 24, quando Jesus se encontra com aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Jesus diz: o que vocês estão discutindo à medida que caminhais? Eles começam a falar de Jesus, um homem poderoso em palavras e obras, e que foi traído pela autoridade do seu povo, foi morto e simplesmente morreu. Não, numa perspectiva deles, não havia ainda a ressurreição. E eles acrescentam: esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. Mas este já é o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. Então, aparentemente, as expectativas deles em relação a Cristo não se cumpriram. O problema é que as expectativas deles estavam erradas. Então, Deus, exatamente por ter seus próprios métodos, nem sempre vai satisfazer o que esperamos que ele faça. Terceiro, o modo como Deus emprega, o modo como Deus age, algumas vezes pode causar indignação. Em duas ocasiões, no verso 11 e no verso 12, deixa isso bem claro. Naamã, porém, muito se indignou. E no verso 12, e voltou-se e se foi com indignação. Por que Deus agiu daquela maneira? Por que Deus age de maneira muito estranha tantas vezes? Por quê? E é comum encontrarmos, mesmo na Escritura, pessoas que estão aparentemente indignadas com a ação de Deus. O modo como Deus age, às vezes, pode causar indignação. Quarto, o modo como Deus age ao empregar os seus métodos podem, entre aspas, afastar o homem de Deus. Verso 2 diz que Naamã voltou-se e se foi com indignação. Ele vem, tem a oportunidade de conhecer o homem de Deus, mas ao invés disso ele se afasta com indignação. Fica profundamente irado, irritado com o modo como foi tratado e o que aconteceu e vai embora. Você vai encontrar isso dentro do Novo Testamento, especialmente em algumas multidões que aparentemente se afastaram de Cristo, decepcionaram com Cristo e que foram embora. Por que Cristo agiu desta e não daquela forma? É o caso, por exemplo, do jovem rico. Senhor, eu tenho que observar todos os mandamentos. Jesus disse: se queres então ser perfeito, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, depois vem, segue-me e traz um tesouro nos céus. O texto diz que o homem se afastou de Jesus de maneira muito triste. Por que Cristo agiu daquela maneira? Aparentemente, aquele homem foi um pecador não salvo. Teve a oportunidade de se encontrar com Cristo, mas se afastou dele. Os métodos de Deus, às vezes, podem causar esse aparente afastamento do homem de Deus. Passando agora para os aspectos positivos dos métodos de Deus, podemos dizer o seguinte. Primeira coisa, os métodos de Deus sempre têm a ver com a sua palavra. Observe o contraste. Naamã vai ter com Eliseu e espera que Eliseu faça certas coisas. Eliseu, porém, lhe envia um mensageiro dizendo, e aqui é interessante, ele envia um mensageiro. O próprio Eliseu era um mensageiro de Deus. Era um profeta verdadeiro. E nesse caso aqui, ele está fazendo as vezes de Deus e lhe enviando um mensageiro. E o mensageiro vai levando uma mensagem.
E aí, o texto diz, mandou um mensageiro dizendo, faz isto e aquilo. O que vai acontecer depende de você ouvir essa palavra. Não é a sua expectativa. O que Deus quer fazer tem a ver com o que ele diz que vai fazer. Assim, Naamã esperava que Eliseu agisse de determinada forma, mas Eliseu apenas manda um mensageiro e diz: a palavra é suficiente. Faz isto e aquilo. Tua carne será restaurada e ficarás limpo. Sempre, invariavelmente, o modo de agir de Deus é claramente expresso na Escritura. Sempre. Mesmo que não compreendamos bem, mas Deus nunca se contradiz em sua palavra. Nunca vai agir contrariamente ao que ele diz, ao que ele ensina. Não vai agir. Sempre a sua metodologia, o seu agir, tem eco dentro da sua palavra. Sempre, invariavelmente. Segundo, os métodos de Deus são sempre imparciais. O verso 11 diz que Naamã muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo. Naamã era um general, poderoso, respeitado, homem de estima bem conceituada em seu meio, homem de guerra. E Eliseu, no entanto, não dá mínima para essa posição social dele. Não dá mínima. Quando Deus age de maneira imparcial. Não vai julgar o homem por causa de sua condição social. Não vai estimá-lo mais por ser rico, por ser isso ou ser aquilo outro. O método de Deus sempre é imparcial. Não se baseia em valores humanos. Não vai respeitar mais alguém apenas porque esse alguém é bem visto na sociedade. O que Deus quer fazer na vida de uma pessoa, seja ela dependendo de sua procedência étnica ou financeira ou qualquer outra forma como podemos classificar uma pessoa, independentemente disso, Deus vai agir conforme seus próprios métodos. Terceiro, os métodos de Deus costumam ser simples. A ordem que ele dá para Naamã é: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Em outras palavras, basta apenas tomar banho. Apenas isso. É simples. Como a fé é simples. Crê no Senhor Jesus, serás salvo. Crê nas suas promessas, serás salvo. É simples. Nem sempre compreendemos porque Deus faz essas coisas, mas o modo como Deus faz, especialmente na resolução de certos problemas que a nós parecem extremamente perturbadores, o modo como Deus age em sua soberania é sempre simples. Repito, nem sempre essa simplicidade nos é completamente óbvia. Às vezes nos causa muito mais confusão do que certeza. Mas saiba que Deus sabe o que está fazendo. Em qualquer circunstância, Deus sabe o que está fazendo. Interessante é que os próprios servos de Naamã, que vieram com a sua comitiva, ao ouvirem essa ordem de Eliseu de que Naamã devia apenas mergulhar 7 vezes no Jordão, e vendo que Naamã se recusara a tanto, diz o texto, verso 13, que os seus oficiais vieram até ele e disseram: meu pai, se te fosse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Apenas disse isso, lava-te e ficarás limpo. Se ele tivesse dito alguma coisa realmente difícil, tu não farias, não estaria disposto a fazer? Então, ele apenas te disse, lava-te, toma um banho e ficarás limpo. É simples. É bem simples. Até os oficiais de Naamã perceberam isso.
entenderam isso. Portanto, nós temos assim alguns aspectos gerais dos métodos de Deus. O que é que ele não faz e o que é que esses métodos aparentam e o com que esses métodos devem ser compreendidos. Agora, com quais fins? Quais são os objetivos de Deus ao empregar os seus métodos? E este é um ponto extremamente importante. Quando Deus emprega seus métodos, ele tem os seus próprios objetivos. Ele tem os seus próprios alvos. Buscamos a Deus para que Deus nos atenda em certas situações difíceis. Deus sempre vai nos atender. Mas quando ele nos atende, é preciso entendermos que ele tem os seus próprios objetivos. Assim, podemos ver nessa experiência de Naamã que um dos objetivos de Deus, ao agir da forma como ele agiu com esse general, era para promover o conhecimento de Deus. Após a cura de Naamã, diz o verso 15, o seguinte: voltou ao homem de Deus, Naamã voltou para Eliseu, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: olha só essa declaração agora que esse homem faz. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Ele não diz, eis que em toda a terra não há profeta, senão Israel. Não. Ele diz, não, eis que o Deus de Israel é o Deus maior sobre que todos os demais deuses. Não. A confissão dele é muito mais interessante. Em toda a terra não há Deus. Não há Deus, senão em Israel. E o interessante também é que tanto Elias como Eliseu exerceram seus ministérios num período que Israel estava extremamente rebelde contra o Senhor. Então, enquanto Israel estava rebelde contra o Senhor, pessoas fora de Israel, gentias, como esse homem, estavam conhecendo a Deus. Mas o seu próprio Deus, mas o seu próprio povo não tinha esse conhecimento. Esse procedimento de Deus com Naamã promoveu isso aqui. E não há dúvida de que esse era um dos objetivos de Deus. Que Naamã não apenas fosse curado, mas que ele conhecesse esse Deus. Conhecimento de Deus vem em primeiro lugar. Não é apenas trazer a cura, a restauração de sua saúde física. Não. Era que ele conhecesse a Deus. Isso era muito mais importante. Algumas vezes não percebemos isso em nossa luta com certos problemas, não percebemos que naquele problema Deus está de alguma forma se revelando a nós. De alguma forma. E muito antes de resolver qualquer problema, ele tem em mente que o conheçamos mais intimamente. Um outro objetivo, um outro propósito de Deus agir como age é para haver conversão. Diz o verso 17 que esse homem, Naamã, diz para Eliseu: porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Toda a sua vida religiosa, toda a sua vida de sacrifício, toda a sua vida espiritual agora está voltada somente para Deus. Mas nenhum outro Deus, porque não há nenhum outro Deus. Esse homem realmente se converte ao Senhor. Eu vou agora oferecer lá holocausto e sacrifício somente ao Senhor. Conhece a Deus, o único Deus, e agora vai oferecer culto a esse Deus. Isso aqui é extraordinário. E obviamente isso aqui fazia parte dos planos de Deus para esse homem. Terceiro, e aqui é um dos pontos mais interessantes. Deus emprega seus métodos também para promover uma mudança de mentalidade. E quando olhamos para a experiência desse homem, nós podemos ver que a sua mentalidade
mudou, foi alterada em relação a vários pontos. Primeiro, ele experimentou uma mudança de mentalidade para com Deus. Sua visão de Deus era uma, e após toda essa experiência foi totalmente alterada. Nós podemos entender que ele se torna monoteísta. Ele era um pagão, havia muitos deuses em sua terra, em Damasco. Mas no verso 15 ele diz: em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Não é deuses, mas não há Deus, no singular, senão em Israel. Outro aspecto é que agora ele também se torna temente a Deus. Porque no verso 18, ele está explicando a situação dele para Eliseu. E ele diz o seguinte: nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor, o seu rei, entra na casa de Rimom, que era um dos deuses, entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também tenho de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Então ele ajudava o seu rei a entrar na casa desse Deus, desse falso Deus, e quando o rei tinha que se prostrar, ele, segurando, sendo suporte para o seu rei, ele também tinha que se encurvar. Também tinha que se encurvar. Ele disse: ó, nisto perdoe, quando eu assim fizer esse procedimento. No verso 19, Eliseu vai dizer: vai em paz. Independentemente de ele estar ajudando um homem em seu trabalho, em sua profissão, está ajudando um homem, nesse caso bem específico, a cultuar um falso Deus, no coração desse homem, ele tem temor somente a Deus. Daí ele dizer isto: nisto perdoe o Senhor a teu servo. A resposta de Eliseu é das mais interessantes e significativas: vai em paz. Deus sabe que tu o temes. Deus sabe disso. Deus conhece exatamente o teu coração. Essa circunstância aqui exigia esse trabalho dele. Essa circunstância exigia tal tipo de trabalho. Mas o coração desse homem era temente ao Senhor. Mas houve também uma mudança de mentalidade para com o próximo. Quando ele chega à presença de Eliseu, e Eliseu age daquela maneira como já vimos, ele fica indignado. Mas depois do que acontece, depois de sua experiência, sua atitude para com Eliseu muda consideravelmente. Assim, ele admite a autoridade de Eliseu. Em diversas ocasiões, ele se refere a si mesmo em relação a Eliseu como um servo. Então, no verso 15, ele diz: eu rogo que tu aceites um presente do teu servo. Peço-te que ao teu servo, verso 17, este teu servo, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Sempre se refere agora a Eliseu como seu servo. Mas Naamã era um general. No entanto, agora ele está vendo a autoridade espiritual de Eliseu. Ele é um nome de autoridade e ele está vendo como eu sou o teu servo. A atitude dele agora para com Eliseu mudou significativamente. Não somente isso, vê-se também essa mudança de mentalidade quando ele lhe pede permissão para fazer certas coisas. Agora, pois, te peço, verso 17, disse Naamã: se não queres, peço-te. Ele está pedindo aqui a permissão de Eliseu. Ou, no verso 15, que ele agora, quando ele vier à presença de Eliseu, ele trouxera muito dinheiro e muitas roupas caras. Mas agora ele diz que ele não vai oferecer uma barganha pelo que aconteceu, mas um presente. Então ele diz: agora, pois te peço, aceites um presente do teu servo. A princípio, era uma barganha. Estou trazendo ouro, estou trazendo todos esses presentes aqui. Tu vai me curar e eu vou te dar tudo isso em troca.
Interessante que Eliseu recusou tudo isso. Então agora ele suplica, aceite como um presente. Não é uma barganha, mas um presente. E mais, Naamã agora, e antes tinha dito que os rios de sua terra eram melhores do que os de Israel, agora ele respeita até a terra do profeta Eliseu. Por isso ele, no verso 17, ele pede para levar uma carga de terra de 2 mulos para a sua própria terra. E vai levar para a sua terra um pouco da terra de Israel. Até nesse aspecto físico, a sua mentalidade para com Eliseu mudou. E mais, sua mentalidade muda não somente em relação a Deus, em relação ao próximo, mas também em relação a ele mesmo. Ele vai olhar doravante para si mesmo de maneira bem diferente de quando chegara. Ele vai, primeiramente, vai se considerar uma nova pessoa. O verso 14 diz que a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Toda a sua vida ele sofreu com a lepra. Agora imagina ele ter saído daquele rio lamacento, o Jordão, mas a carne, a sua pele tão limpa como a de uma criança. Era uma nova vida ali. Em certo sentido, podia até ser uma metáfora também para o batismo. Né? De certo modo, fazendo a comparação, a analogia, é quase como se fosse um batismo ali. Ele sai daquelas águas uma nova pessoa. Ele nunca mais vai olhar para si mesmo como sendo um leproso. Não é mais um leproso. É uma nova pessoa ali. Ele está saindo, é uma nova pessoa. Então, ele nunca vai olhar mais para si mesmo da maneira como olhava antes. E claro, um outro traço e a mudança de sua mentalidade é que ele agora se considera um servo. Ele era um general, mas agora ele se considera um servo. E tem todo esse respeito em relação a Eliseu, chamando a si mesmo, em relação a Eliseu, de um servo. Houve então essa mudança de mentalidade. E Deus, quando age, quando emprega seus métodos, não é apenas para resolver problemas externos, mas também para fazer toda essa alteração no mundo interno de cada um de nós. Muito mais interessante do que resolver ou mudar uma situação externa é resolver e mudar o nosso coração, a nossa mente, o modo como vemos as coisas. Quando Deus age, ele tem em vista, sobretudo isto, um novo coração, uma nova mente. Ele está sempre ensinando, sempre guiando, mostrando como é que o seu servo deve ser e deve viver e deve pensar. Daí, leia o Novo Testamento, especialmente as epístolas, estão cheias de doutrina e de orientação sobre como é que o crente deve viver, deve pensar, deve olhar para o próximo, olhar para o casamento, olhar para filhos, olhar para pais, olhar para a igreja, olhar para o mundo, olhar para tudo. A mente tem que ser mudada. E Deus, quando age, sempre age nesse objetivo. Os métodos de Deus são sempre eficazes, não falham. A pergunta então é esta: o que torna os métodos de Deus eficazes? Nossos métodos para resolver as coisas nem sempre funcionam. Por mais estratégicos que sejamos, nem sempre funcionam. As coisas podem sair do nosso controle, como constantemente acontece. Mas os métodos de Deus sempre são eficazes. A pergunta é esta: o que os torna eficazes? Vou começar por essa forma negativa. A eficácia dos seus métodos não depende. Primeiro, não depende de barganha. O verso 5 diz que quando Naamã partiu para encontrar-se com Eliseu, ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou todo
todo esse aparato aí, porque esperava, como falei, negociar com Eliseu pela sua cura. Eliseu recusa tudo isso. Recusa tudo isso. Muitas pessoas na igreja moderna estão tentando negociar e barganhar com Deus as bênçãos de Deus. Não preciso nem me aprofundar muito nisso. Todos nós conhecemos a quantidade de escândalos que tem acontecido na pregação moderna. Pessoas estão sempre tentando barganhar com Deus. Graça de Deus, as bênçãos de Deus. Te dou isso ao Senhor e tu me dá isso em troca. O dízimo é a principal forma de barganha com Deus. Mas Deus não aceita barganhas. Deus é infalível, não porque seja capaz de sujeitar a barganhas. De Deus não se zomba e Deus não está à venda. Segundo, a eficácia dos métodos de Deus não depende de rituais. No verso 11 que nós já vimos, Naamã esperava que Eliseu tivesse um certo procedimento. Levantar a mão, ficaria em pé, invocaria o nome do seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e aí sim o milagre aconteceria. Não depende disso. Não depende de rituais. Mas muitas pessoas estão realmente achando que às vezes o agir de Deus depende de certos rituais, de certos cultos, de certas campanhas, de certas ações puramente ritualísticas. Daí, muitas pessoas que se propõem, por exemplo, a guardar algum dia especial durante a semana, estão muito mais preocupados em simplesmente observar certos ritos do que em guardar o próprio coração diante do Senhor. Mas o método de Deus é eficaz não por causa de rituais. Assim como também não é eficaz por causa de elementos físicos. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Pode até ser. Mas o milagre iria acontecer na vida de Naamã não por causa do rio em si. Não depende disso. Isso é uma visão puramente pagã. De que a ação de Deus, mover de Deus, a espiritualidade, depende de certos elementos físicos. Não depende. Não depende. E quando pessoas tentam limitar a ação de Deus a lugares físicos, a circunstâncias físicas, estão tendo uma visão pagã de Deus. Deus não depende nem de locais, nem de quaisquer aspectos físicos. Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pergunta então, do que depende a eficácia dos métodos de Deus? E essa eficácia depende, primeiro, de submissão à palavra de Deus. Enquanto Naamã ficasse indignado com o que Eliseu lhe tinha dito, lhe tinha ordenado, nada iria acontecer. O que Eliseu disse era a palavra do Senhor. E mesmo que Naamã não entendesse por que tal palavra, mesmo que ficasse indignado, mesmo que ameaçasse ir embora, não importa. Fizesse tudo isso. A eficácia dos métodos de Deus só vai acontecer quando o homem se sujeita ao que Deus está dizendo. Daí, verso 14, assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, e olhe só esse detalhe, conforme a ordem do homem de Deus. Não foi isso que o homem de Deus lhe disse? Foi isso que, nesse sentido, o próprio Deus lhe estava ordenando? Não era mergulhar 7 vezes? Pois bem, ele desceu, ele foi purificado de sua pele e tornou-se como a de uma criança. Mas é quando ele se submete à palavra que Deus disse, aí sim, o que Deus quer se torna eficaz. Segundo, depende de humilhação diante de Deus. O texto diz, assim ele desceu o Jordão e mergulhou 7 vezes. Havia algo de especial no número 7?
Não, tem que mergulhar 7 vezes. Não havia nada de especial. A ideia é que se sujeite. Por mais que pareça humilhante, Deus disse 7 vezes. Então, vá 7 vezes. Uma ou duas não seria suficiente. Ele ordenou 7. Então, faça conforme a palavra. Se humilhe. Não foi isso que a palavra disse? Então, se humilhe. Aqueles que se humilham debaixo da potente mão de Deus, o Senhor Deus, a seu tempo, o exaltará. Terceiro, os métodos de Deus dependem, a sua eficácia depende da promessa de Deus. A promessa que Eliseu disse para Naamã foi essa: tu vai mergulhar 7 vezes e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Olha o tempo futuro. A tua carne será restaurada. É uma promessa. Tu vai fazer o que eu estou te dizendo e vai acontecer o milagre. É uma promessa aqui. Assim, a igreja tem cometido esse erro de que algumas vezes espera que Deus faça certas coisas, as quais o próprio Deus nunca disse que faria. E aí, mais uma vez, eu vou criticar essa teologia da prosperidade, que fala que o grande sentido de servir a Deus é de ser muito bem feliz, materialmente falando, nesse mundo. Mas em que passagem Deus prometeu que aquele que o serve vai sempre viver de maneira abastada? Vai ser sempre ter do bom e do melhor nessa terra? Onde está escrito isso? Qual é a promessa que Deus fez em relação a isso? Pelo contrário, às vezes você encontra no Novo Testamento textos como: no mundo tereis aflições. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Vocês serão odiados de todas as nações, serão perseguidos de todas as nações. E no dia que o mundo ficar aplaudindo vocês e gostando de vocês e reconhecendo vocês, ai de vocês, porque assim agiram com os falsos profetas. Não há essas promessas. Mas pessoas estão criando promessas, sabe, que nunca a Bíblia mencionou, ensinou em ponto nenhum, momento nenhum, algum. Deus age conforme aquilo que ele prometeu. E aquilo que ele prometeu, ele é fiel e poderoso para cumprir. E assim, por falar em poder, por que o milagre acontece? A sua carne se tornou como a carne de uma criança? Por causa do poder de Deus. Não foi por causa do rio, não foi por causa de qualquer outra coisa. Nem mesmo por causa de Eliseu. É porque Deus é capaz de fazer milagre. Deus intervém no mundo e na história. Deus é capaz de intervir em qualquer vida humana e alterá-la radicalmente. Porque não há limites para o seu poder. Não há. Quando Deus age, ninguém o impede. Ninguém o impede. Quem jamais resistiu à vontade do Senhor? Deus, querendo agir, nada vai impedi-lo. Para concluir, irmãos, vamos fazer aqui algumas reflexões de maneira bem mais prática. Primeiramente, sempre no meio de qualquer situação, pare um pouco para pensar. Eu sei que algumas vezes, pessoas passando uma dificuldade, é fácil ficarmos indignados, ansiosos, com medo. Tudo isso é humano. Tudo isso é humano. Mas tire um momento apenas para pensar. É o caso de Naamã. Quando seus oficiais se aproximam dele, esse homem ficou irritado, indignado com a atitude de Eliseu. Ele ia embora e são seus oficiais que o fazem pensar. Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te, ficarás limpo. Esses homens chamam Naamã para pensar.
O que está sendo requerido de ti, pedido de ti? O que está sendo pedido de ti? O que Deus espera de ti? E às vezes, eu sei que é realmente compreensível isso, que no meio de uma dificuldade, de uma aflição, não pensemos em nada senão na aflição em si. Mas pare para pensar no que Deus está esperando de ti. Qual é a atitude que Deus está esperando de ti? Ah, eu estou sentindo medo, estou sentindo angústia. É humano isso aí. Teu coração é frágil mesmo. Teu pecado te deixa frágil. Mas pare para pensar agora na perspectiva de Deus. Como é que Deus está vendo essa situação? Sofro de lepra. Não é nada para Deus. Não é nada para Deus. Seja lá qual for a sua situação, não é nada para Deus. Nada há maior do que aquele que está sentado no alto e sublime trono. Segundo, ouça conselhos. Algumas vezes a sua visão das coisas vai mudar simplesmente dando ouvido a conselhos. Confesse com alguém, fale seus problemas com alguém, alguma dificuldade está passando, alguém de realmente confiança, alguém crente, alguém que sabe dar uma palavra a partir de Deus. Sei que algumas vezes também Deus, em sua soberania, é capaz de usar uma pessoa que nem é crente, mas dá um conselho excelente, dá uma orientação perfeita. Então, não se feche em seu próprio coração. Por mais que esteja doendo, escute conselhos, como exatamente Naamã fez. Seus oficiais chegaram e lhe disseram, fizeram ele refletir. Ouça esse conselho. Terceiro, entenda que quando Deus age, ele sempre visa objetivos muito maiores que aqueles que nos motivaram a buscá-lo. Nós buscamos a Deus por certas razões, mas quando Deus nos responde, ele sempre tem em mente coisas muito maiores do que pedimos ou pensamos. Ele sempre tem objetivos maiores do que isso. Nós lembramos a história de Elias, que em sua angústia pediu para si a morte. Mas Deus não lhe respondeu. Deus tinha algo muito maior para Elias. E, ironicamente, ele pede a morte, mas Deus lhe dá o privilégio de ser arrebatado aos céus sem passar pela morte. Deus sempre tem objetivos maiores do que aqueles que nos motivaram a buscá-lo. Por fim, creia que os métodos de Deus, ainda que dolorosos, incompreensíveis e misteriosos, sempre são infalíveis. O plano, o projeto que Deus está fazendo na sua vida não vai falhar. Por mais que pareça doloroso no momento, mas o que Deus está fazendo na sua vida não vai falhar. Podemos dizer exatamente como disse Jó: Senhor, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos orar. Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz.